Seja muito bem-vindo aqui à aula de número 7 do Decreto 9.238 de 2017, comigo, professor Kennedy Santos, e você, futuro servidor, futura servidora do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Amém? Amém, Senhor, amém. Amados meus, nós estamos aí na aula 7, que nós vamos finalizar as competências. Vamos falar também das atribuições do presidente, dos diretores das incumbências, né, dos diretores e das finalidades do IFAM, finalmente, né, finalizando assim este decreto. E na aula 8 nós vamos responder questões sobre essas competências, essas estruturas aqui citadas na aula 6 e na aula 7. Quando nós falamos sobre essas competências, nós já vimos as competências dos órgãos de direção e as competências dos órgãos seccionais e as competências dos órgãos de assistência direta e imediata ao senhor presidente do IFAM, né? Agora, nós vamos ver as competências, esse primeiro rolzinho aqui, das competências dos órgãos específicos e singulares. Nós sabemos que nós temos 4 departamentos entre os órgãos específicos e singulares. E o primeiro departamento que nós vamos estudar é o Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização, né? Como é sabido, não há muito segredo para saber as competências do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização. Por quê? Porque ele cuida do patrimônio material e fiscalização, tá? Então vamos passar por essas competências aí, né? Então, formular em conjunto com os demais órgãos específicos singulares, com superintendência, a política de preservação do patrimônio cultural de natureza material. Ajuda lá, participa com todo mundo na formulação em conjunto, né? Com as superintendências, para gerar ali formas de preservação do patrimônio cultural. 2. Planejar e acompanhar e avaliar a execução da política setorial de preservação do patrimônio cultural de natureza material. Ele avalia, né, e planeja e acompanha a política setorial na área de preservação do patrimônio cultural de natureza material. Bem tranquilo, né? No 3, é importante o verbo inicial, propor. Isso significa que ele não é deliberativo, né? Ele não está exercendo o poder de decisão, mas ele está propondo para que essas diretrizes possam ser criadas, tá? Então ele propõe ao órgão competente, a um conselho consultivo do patrimônio cultural, a uma diretoria colegiada, dependendo aí do respectivo da proposta. Então ele propõe. Propõe o quê? Propõe na sua área de atuação, né? Então ele propõe que seja criado diretrizes e critérios para identificação e reconhecimento do patrimônio de natureza material, né? Ele propõe a elaboração e a aprovação de normas de preservação. Preste atenção que ele não está elaborando essas normas, ele está apenas propondo que essas normas sejam aprovadas, né? Sejam aprovadas. Ele ainda vai propor questões sobre autorização de pesquisa e intervenção em bens acautelados em âmbito federal, seja aqueles bens sob responsabilidade federal, sobre a cautela do governo federal, né? Então ele vai propor ali as diretrizes para esses bens de autorização de pesquisa de intervenção. Ele ainda vai propor aspectos sobre a fiscalização, afinal o nome dele é Patrimônio Material e Fiscalização, não é? Departamento de Patrimônio Material, bem aqui, ó, de Patrimônio Material e Fiscalização, não é? Se é patrimônio material e fiscalização, obviamente você tem aí a ação do trabalho dele no âmbito da fiscalização. Bastante simples esse ponto, né? Ele ainda vai propor questões sobre conservação e gestão dos bens acautelados pela União, né? Então ele propõe lá a matéria sobre conservação e gestão. Bem tranquilo, né? No inciso 4 fala que ele emite parecer sobre o quê, Kennedy?
Quando ele é perguntado, ele vai emitir parecer sobre ao processo de tombamento. O tombamento se vincula fortemente a bens materiais, né? Ou imateriais, bens materiais e bens imateriais. Mas ou melhor, são bens materiais, móveis ou imóveis. O professor está doidão aqui, né? Quando a gente fala de processo de tombamento, nós estamos falando de bens materiais, móveis ou imóveis, né? Móveis ou imóveis. Então ele vai emitir parecer no âmbito desses processos, desses bens materiais, né? Sejam eles móveis ou imóveis para fim de aspecto de tombamento, cautela, fiscalização, tudo bonitinho, né? Em relação a vários pontos, em relação à área geográfica, de bens da natureza material que sejam relevantes para preservação da cultura e da história brasileira. Ele vai emitir parecer naqueles que são aí relevantes, né? E vai analisar proposta e apreciar pedido de revisão em relação a esses pedidos de processo de tombamento. É bastante simples. Ele ainda vai planejar, formular, monitorar, gerenciar e avaliar os programas e projetos. Foi muito, né? Vou pagar aqui. Os programas e projetos e ações para preservação do patrimônio cultural material. Né? Bem tranquilo, de forma articulada com o departamento e superintendências. Né? Sim, amados, eles sempre trabalham de forma articulada, isso não é problema, tá? Até mesmo para fins de prova. Falou que é de forma articulada, tranquilo, né? Na maioria das vezes não teria problema, o examinador não vai para esse caminho de peguinha. Tá? Então, a maioria das vezes é de forma articulada, sim, está correto. Na maioria, nem sempre, mas na maioria. 6. Ele vai desenvolver, fomentar e promover metodologias, os cadastros, estudos e as pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre o patrimônio cultural de natureza material. Afinal, ele cuida do patrimônio de natureza material e a sua fiscalização. Bastante simples. Desenvolver, fomentar e promover em conjunto com os departamentos e superintendências ações, isso aqui é bem importante, tá? Ações que ampliem o uso, a fruição e a participação da apropriação social. Amados, isso aqui é palavra de ordem, né? Essa tal apropriação social. Porque, preste atenção comigo, preste atenção. Quando nós falamos em um patrimônio cultural, se é um patrimônio cultural, em tese, a sociedade necessita ter acesso a esse patrimônio. Concorda comigo? Né? Tanto faz de quem ele é. Se ele é do próprio estado, se é da União, se é de um estado, de um município, se é de um particular, se é de uma pessoa jurídica pública ou uma pessoa jurídica privada, tanto faz. Se é um bem que foi delimitado como patrimônio histórico, né? É necessário você ter o que nós chamamos de apropriação social. Apropriação social não significa que você vai oferecer e dar isso de bem para alguém no sentido cartorial, tá? Mas a ideia de que essa sociedade participe, tenha acesso, né, a esse bem. Então, né, quando a gente fala do patrimônio material, você vai ter ações que ampliem o uso, né? Esse departamento vai tentar criar juntamente com as superintendências, que ampliem o uso, a fruição e a participação e essa apropriação social junto a esses bens. Tranquilo? Beleza? Tá? Essa apropriação social também se dá em relação ao patrimônio imaterial, só que aí será lá função do departamento que trata sobre o patrimônio imaterial, que é um outro departamento, né? Que é um outro departamento. Beleza? O 8º, bem importante, porque ele fala que esse departamento vai propor critérios para o combate ao tráfico ilícito de bens e à lavagem de dinheiro no setor de antiguidades e obras de artes. Né? Bastante importante isso. Preste atenção que não é função do departamento combater o tráfico ilícito. Não é função do departamento combater a lavagem de dinheiro. Isso é função da polícia. P-O-U-L-I-C cedilha, polícia, autoridade máxima. Né? É função da polícia, não é função do departamento aqui. Não mesmo. Tá? Aqui a única coisa que ele faz é utilizar o seu conhecimento, né? Utilizar o seu conhecimento, a sua produção técnica sobre
ao tráfico ilícito de bens culturais e a lavagem de dinheiro sobre isso, porque afinal ele trabalha com isso todo santo dia, e propor critérios e procedimentos para ajudar no processo de combate a esse tráfico ilícito e a essa lavagem de dinheiro. Então ele propõe essas ações, ele não é polícia para ele mesmo combater. Perfeito? E por fim, apoiar e prestar assistência técnica, orientar e acompanhar a superintendência no exercício das atribuições e atividades desenvolvidas no Centro Nacional de Arqueologia e pelo Centro Cultural Sítio Roberto Buller Marques. Bastante tranquilo. Ele apoia todo mundo dentro das suas competências, né? Quem necessitar do seu apoio, ele vai estar apoiando sem problema nenhum. Fechou esse departamento? Então o departamento foi, vamos à competência agora do novo departamento, que é o Departamento de Patrimônio Imaterial, né? Como o nome diz, ele cuida do patrimônio imaterial, né? Patrimônio imaterial, aquele patrimônio estudado no Decreto 3.551, que está no seu edital, né? Então, aquele patrimônio será de função aqui deste departamento, tá? É bem interessante as competências aqui colocadas na estrutura regimental para esse departamento. É óbvio que é bastante clara, porque cuida do patrimônio imaterial, mas tem uns detalhes que nós temos que prestar atenção. Quando ele diz assim, ó, formular, então vamos para formular o conjunto de demais órgãos específicos singulares com superintendências políticas a salvaguarda do patrimônio cultural de natureza imaterial. Bastante tranquilo, ajudar no processo de guardar, de proteger, de salvaguardar o patrimônio cultural de natureza imaterial. Bastante tranquilo, né? No 2 também nenhuma novidade, planejar e acompanhar avaliar a execução da política setorial de salvaguarda do patrimônio de natureza imaterial. Bastante tranquilo, né? No 3º também nenhum problema, porque ele vai emitir ali no âmbito federal, parecer sobre o processo do registro desses bens culturais imateriais, né? Então, os bens que serão registrados em um dos livros de registros vinculados ao bem imaterial, ele vai emitir ali um parecer sobre essa emissão, esse respectivo registro. Afinal, ele é o departamento específico e singular para tal fim, então ele vai emitir parecer. É isso que ele faz, ele emite parecer. Não é ele que decide em último grau se será registrado ou não. Quem decide em último grau é o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, né? Ele que decide, mas ele emite parecer aí sobre isso, perfeito? Sobre isso. E não só sobre isso, mas também em relação à questão de memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, tá? Que faz parte do próprio patrimônio imaterial, essa ação da memória. Beleza, né? Ele ainda vai propor as diretrizes e critérios, então ele propõe, tá vendo? Ó, ele não é deliberativo, ele propõe diretrizes, ele não cria. Ele propõe diretrizes para quê? Para revalidação do título, porque o título existe, mas ele tem que ser revalidado em tempos. Tá? Então, há necessidade, então ele propõe diretrizes para isso. Título de registro, tá? Quando a gente fala título, registro, ele está registrado em um livro do patrimônio imaterial, então é necessário revalidar, porque patrimônio imaterial, bens culturais imateriais, como ele envolve cultura, envolve participação de pessoas, envolve várias coisas nesse sentido, né? Com o passar do tempo pode acontecer algumas mudanças. Então é necessário sim ter o processo de revalidação sem maiores problemas. Tá? Também vai propor mecanismos para identificação dos conhecimentos tradicionais, né, relacionados à população brasileira. Bastante simples também de tentar propor diretrizes para melhor identificar esses conhecimentos tradicionais brasileiros. O C é bem importante, tá? Porque é óbvio que faz parte do nosso patrimônio imaterial. Ele vai também propor diretrizes para a identificação da diversidade linguística brasileira, né? Então, toda a diversidade linguística, fazer os respectivos registros, né? Isso é importante, sim, para a nossa cultura imaterial. É conhecer essa diversidade linguística e registrá-la bonitinho, tal. Isso não vai contra, obviamente, né, a língua oficial, né? Mas há uma necessidade de você conseguir registrar e conhecer essa diversidade linguística espalhadas pelo Brasil em todos os seus sentidos. Perfeito? Faz parte, sim, do nosso patrimônio linguístico. Ok.
Ele também vai propor para a elaboração e execução de plano de salvaguarda e monitoramento dos bens registrados. Que bens registrados? Os bens registrados imateriais, né? Os bens culturais imateriais. Então ele vai cuidar ali, criar meios, ou melhor, fazer propostas para criar diretrizes para salvaguardar esse monitoramento desses bens registrados. Ele também vai propor diretrizes para elaboração e execução, né? Para o fomento ao patrimônio cultural de natureza imaterial, né? Bastante tranquilo, então, sempre fomento, né? Então, propor diretriz para fomentar o patrimônio, né? E, por fim, em relação ao inciso 4º, ele vai propor diretrizes para a identificação e o reconhecimento desse patrimônio de natureza imaterial. Ele está propondo essa diretriz também, aí voltado para a identificação e o reconhecimento desse patrimônio de reconhecimento de natureza imaterial. Bastante tranquilo, né? Esse departamento que cuida do patrimônio imaterial, patrimônio cultural imaterial, ele vai promover e articular junto às instituições governamentais e não governamentais a promoção e a salvaguarda do patrimônio natural de natureza imaterial. Simples. Formular, gerenciar, monitorar e avaliar programas, projetos e ações para salvaguarda, proteção, salvaguarda de natureza imaterial, do patrimônio de natureza imaterial, né? Em articulação com os departamentos de superintendências, bastante tranquilo também. Desenvolver, fomentar e promover o conjunto com os departamentos de superintendência ações que ampliem, isso aqui é importante, né? Da mesma forma que acontece lá no departamento de proteção material e fiscalização, aqui também vai acontecer no departamento que é responsável pelo patrimônio imaterial, tá? Que é o quê? Ele vai promover, criar meios, juntamente com os departamentos de superintendências, para ações que ampliem o uso, a fruição, a participação e a apropriação social desses bens de natureza imaterial, do patrimônio cultural de natureza imaterial. Bastante simples, né? A sociedade precisa ter acesso a esses bens, então você tenta ampliar esse uso, essa fruição, a participação dessa sociedade, a apropriação da sociedade em relação a esses respectivos bens. Bem tranquilo. No 8º, apoiar, prestar assistência técnica, né, à superintendência, execuções de suas atribuições, ou seja, ajuda, né, ali a superintendência no seu trabalho. Ele vai apoiar e prestar assistência técnica, né, ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que se trata de folclore e cultura popular. Nós estamos falando, obviamente, aí de um centro que cuida primordialmente de patrimônio imaterial. Então ele dá um apoio, né, a esse centro, que é uma unidade especializada, né, esse centro, e aí ele vai dar um apoio a essa atividade. Fechou? Tranquilo? Bom demais da conta, né? Bom demais da conta. Vamos ao próximo departamento, que é bastante simples, né? Ele tem ali uma boa quantidade de informações, esse departamento, né? Mas em regra geral ele é bastante simples, desde que você entenda alguns detalhes que a gente vai conversando aqui. Você lembre desses detalhes, você não precisa lembrar do texto todo, mas alguns detalhes em relação às competências do departamento você tem que lembrar, tá? Então, primeira coisa, ele é de cooperação e fomento. Óbvio, então ele coopera e fomenta. O quê? A questão da utilização, em relação a tudo envolvido, pode colocar nesse sentido, em relação a tudo que envolve o patrimônio cultural brasileiro. Então ele vai cooperar e vai fomentar, né? Para isso, ele vai criar políticas de cooperação e fomento, bem tranquilo, né? Para preservação e salvaguarda do patrimônio cultural. Aí, como ele não fala se é material ou imaterial, é óbvio que é nos dois, né? É óbvio, perfeito. Então ele vai citar isso. E na B eu quero muito que você sublinhe e você já comece a entender esse detalhe. Quando a gente fala o Departamento de Cooperação e Fomento, é ele que é responsável pela política setorial de documentação. Documentação, nesse sentido, você pode entender a documentação técnica voltada para o patrimônio histórico, né, e artístico. Não estou falando aqui de gestão documental no sentido operacional, no sentido arquivístico da coisa, não. Eu estou falando de uma política setorial de documentação, de criar documentos práticos, funcionais, que
comprova que façam parte da prova, né, da geração de provas pelo motivo pelo qual aquele bem foi tombado ou registrado, né, conforme a sua respectiva demanda. Então, este departamento é responsável pela política setorial de documentação. Tranquilo? Beleza? Ele vai planejar, acompanhar e avaliar. Então, já que ele é responsável pela documentação, lembre-se que no decorrer do texto aqui, de vez em quando cita ele. Então, ele fala, ele vai fazer o planejamento, acompanhar a avaliação. A política setorial de documentação, de cooperação e fomento. Beleza, ó. Então cooperação, fomento, acrescenta documentação. Documentação não está no texto, no título, no nome do departamento, mas ele é responsável sim, ele tem uma certa responsabilidade pelo processo de documentação. Ele ainda vai avaliar as atividades relativas à diretriz estratégica da política, do sistema, para o Plano Nacional Patrimônio Cultural, em relação à cooperação e ao fomento, tá? Tudo que ele faz é em relação à cooperação, fomento e à sua documentação. Ele vai ainda planejar, coordenar e executar, acompanhar e avaliar atividades relativas aos processos de cooperação institucional, em âmbito nacional e internacional, certo? Porque isso é fomentar. Tá? Isso é fomentar. Então, ele faz essa cooperação institucional. Gestão de documentos do conhecimento do âmbito do IPHAN, né? E do conhecimento do âmbito do IPHAN. Então, ele faz ali uma certa gestão de documentos e do conhecimento do âmbito do IPHAN. Tá? Conhecimento no sentido técnico, nesse caso, né? Que todo documento... O que é um documento, antes de qualquer coisa? Mas lá na frente tem um outro aula que fala sobre documentos, que a gente vai conversar um pouco sobre eles. Tá? Mas... aqui já vamos começar adiantando. O que é um documento? Me diga o que é um documento. Tem certeza? Isso mesmo, certinho. Documento é uma informação contida em um suporte. Não foi isso que você disse? Não foi? Isso é verdadeiro. Documento é uma informação contida em um suporte. Perfeito. Mas o que é um suporte? Isso, garoto esperto. Suporte é um local físico, né? Ou não necessariamente físico, mas um local onde que você consegue colocar informação. Perfeito? Então, quando a gente fala de gestão de documentos, automaticamente a gente está gerindo informação. Aqui ele está falando, então, de gestão documental do conhecimento, porque informação é conhecimento, é o conhecimento que é registrado naquele suporte que vira o documento. Então, quando ele fala da cooperação, né, de planejar e coordenar as atividades de gestão documental de conhecimento do âmbito do IPHAN, é em relação às práticas fins do IPHAN, em relação ao processo de documentação voltado aí para o próprio patrimônio histórico, né, e artístico e cultural nacional. Simples assim. Perfeito? Tá? Ele não é responsável pelas atividades meio, não dá para colocar esse departamento com responsabilidade de gerir documento de atividade meio, por exemplo, gestão de documentos de pessoal, gestão de documentos de uso de automóvel, sei lá das quantas, não dá para colocar dentro desse departamento. Ele tem atividade fim, ele é específico e singular. Então a gestão de documentos dele é no âmbito do patrimônio histórico e artístico cultural brasileiro, tanto material quanto imaterial. Perfeito? Tá? Ele também vai planejar ações para formação e de pesquisa aplicado no âmbito do patrimônio cultural. Então ele faz esse processo, ele ajuda esse processo, planeja, coordena, executa formação e pesquisa neste âmbito. Promoção e difusão do patrimônio cultural. Amado, isso aqui é importante, ó, né? Isso aqui é importante. Quando a gente fala sobre o nome do departamento, vou apagar aqui. Ó, o nome do departamento é cooperação e fomento. Fomento, né? É fomentar várias coisas, inclusive fomentar que as pessoas conheçam sobre esse patrimônio. Quando ele faz a gestão de documentos, já ajuda nesse processo de fomento, sim, coopera, perfeito. Mas, além disso, uma das formas que nós podemos fomentar, e aqui está claro isso, é fazer um processo para promoção e difusão desse patrimônio mediante a editoração, ou seja, criar materiais, editorar materiais em revistas, em jornais, sei lá das quantas, em materiais de divulgação, né, sobre esse patrimônio e sobre a educação para este patrimônio especificamente. Então, uma das formas de fomentar é você educar a população criando para eles materiais
palpáveis, onde que eles tenham acesso a essa informação, perfeito? A essa informação. Bastante simples e bastante importante. Quando se fala em fomentar, lembre que parte desse fomento tem a ideia da publicação de material, né, de apoio para conhecimento desse patrimônio e sobre a educação para fins desse patrimônio. Simples assim, tá? Ele ainda vai promover a cooperação e a interlocução com departamentos, superintendências, unidades especiais e com o público externo, que é bem importante, já que ele fomenta, né? E com o público externo para o acompanhamento da execução das ações de cooperação institucionais e implementação da política nacional e do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura. Amados, são três coisas distintas que trabalham juntos, tá? Essa política nacional, esse sistema nacional e o plano nacional. Quando a gente fala do sistema, o sistema é o conjunto de programas e políticas feitos no âmbito nacional, com a participação dos estados e municípios para fins de promoção do patrimônio histórico-cultural, né? Quando eu falo de plano, plano é um conjunto de metas e objetivos voltados para o desenvolvimento, né, e metas a serem alcançadas sobre o patrimônio cultural. E quando eu falo a política é a forma que o atual governo e os próximos governos irão atuar no sentido de fazer cumprir a ideia do sistema e a ideia do plano nacional. Então são três coisas, né, por desencargo de consciência citando aqui rapidamente para vocês, mas ele sempre vai tentar fazer cumprir o que está isso. Então falou em plano, falou em sistema, falou em política, né, nacional, é óbvio que o IPHAN tem que fazer cumprir. Além desses planos, desses sistemas políticos nacionais, ainda existem, né, os planos, sistemas estaduais, as políticas estaduais, os planos, sistemas municipais, os planos, sistemas do Distrito Federal. E aí cada um, dentro das suas respectivas competências, vai atuar dentro dessa esfera, né? Quando a gente fala do IPHAN, o IPHAN é óbvio que a sua vinculação maior é com o âmbito federal, então ele tem que cumprir aí o plano, o sistema nacional, tal. Então o que ele está fazendo aqui é que esse departamento de fomento, né, e cooperação vai fazer cooperar com todo mundo, para todo mundo se autocooperar e fomentar a ideia, as práticas para fazer realizar o que a política nacional deseja, o que o sistema nacional, o plano nacional do patrimônio cultural deseja, né? Bastante simples essa demanda. Beleza. Ele ainda vai propor implementar em conjunto com os órgãos do IPHAN, os demais entidades parceiras, iniciativas destinadas ao fomento do patrimônio cultural com vista à sua sustentabilidade, né? Sustentabilidade sempre foi palavra de ordem. Sustentabilidade se vincula à ideia daquele patrimônio, por ser patrimônio, se auto-manter economicamente, né? Isso é a ideia de sustentabilidade. Quanto o patrimônio se auto-mantém economicamente, todo mundo ganha, perfeito? Todo mundo ganha. Isso é uma verdade que deve ser dita, tá? Assim, óbvio, questões problemáticas, políticas, econômicas em relação a patrimônio que não são sustentáveis, não se autossustentam, não ajuda a comunidade em sua volta ou ao seu proprietário particular manter aquilo com uma ideia autossustentável. É óbvio que isso pode gerar problemas. Agora, quando ele se sustenta, né, é mais difícil gerar problemas, então vamos fomentar que essas ações se autossustentem, né, sem, com isso, prejudicar, obviamente, o próprio patrimônio, né? Que haja uma sustentabilidade, mas sem prejudicar o próprio patrimônio. E isso é extremamente importante, né? Por isso que a gente fala de sustentabilidade, é porque há um problema quando você tenta gerar uma economia muito forte sobre aquilo e isso pode gerar um prejuízo ao próprio patrimônio, né? E aí fica complicado, tanto patrimônio material quanto patrimônio imaterial. É por isso que quando a gente fala sustentabilidade, é um ajudando o outro, né? Você preserva ao mesmo tempo que você se autossustenta pela essa preservação. E isso é algo extremamente importante em qualquer meio, né? Em qualquer meio. Isso funciona, né? E temos que sempre fazer um trabalho para que esses patrimônios tenham essa sustentabilidade em si. Beleza. Quando possível, né? Quando possível, obviamente. Ainda vai esse departamento gerenciar programas e projetos para cooperação e fomento, né? Cooperação e fomento. Propor as diretrizes e as normas da área de cooperação e fomento, bastante tranquilo, né? Vai apoiar, prestar assistência técnica, orientar, acompanhar, supervisionar as superintendências no exercício das atribuições e atividades desenvolvidas pelo Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial, né? A gente vai comentar o Paço Imperial daqui a pouco, porque na estrutura regimental
está falando sobre a competência dele, então vamos tratar, né? E pelo Centro Lúcio Costa também está lá, e pelo Centro de Documentação do Patrimônio também nós temos um breve comentário sobre eles, tá? Então o que acontece aqui? Este departamento vai acompanhar, dar assistência técnica na ideia de fomento, cooperação, documentação, né? Sustentabilidade, divulgação com editoriais voltados aí para a ideia deste patrimônio e desse fomento do patrimônio. Bastante tranquilo, né? E por fim, mais duas competências que são bem importantes, porque se cair derruba meu mundo de gente. Preste atenção num inciso que nós vimos aqui, que é o inciso terceiro, que diz: planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas aos processos. A linha D, preste atenção, planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas aos processos. E aí eu vou destacar uma palavra na linha D que você já conhece e eu já comentei com você. Editoração. Editoração para fins de promoção cultural. Caiu editoração, você liga direto ao Departamento de Cooperação e Fomento. É esse departamento que você tem que ligar. Editoração é do Departamento de Cooperação e Fomento. Isso é tão importante você lembrar que os dois últimos incisos deixa claro isso quando ele fala aqui, só as palavras-chave. E aí depois eu comento rapidamente. Editorial, editoração, editorial e editorial. Falou das questões editoriais, é função do Departamento de Cooperação e Fomento. Entendemos? Beleza? Agora sim. Então, se a questão editorial é dele, é ele que vai assistir às atividades do Conselho Editorial do IPHAN. Então, o Conselho Editorial do IPHAN será assistido por esse departamento. Perfeito? E ele não só assiste o conselho, é ele que implementa a política editorial do patrimônio cultural do IPHAN. Então, ele implementa essa política editorial. As questões editoriais, ele assiste às atividades do conselho, né? E ele implementa a política editorial do patrimônio cultural do IPHAN. Por quê? Porque ele é o responsável pelas questões editoriais. Lembre-se disso. Questões editoriais, Departamento de Cooperação e Fomento. Perfeito? Fechou? Bom demais. Encerramos mais um departamento. Vamos ao último departamento, que é bem pequenininho, não tem muito segredo, que é o Departamento de Projetos Especiais. Como o nome diz, ele é responsável pelos projetos especiais. Bastante simples, né? Então ele vai dizer, só 3 incisos para ele. Formular e gerenciar, planejar, executar, monitorar e avaliar programas e projetos e ações especiais de incentivo à preservação. Tá? Então, amados, o grande segredo para ser do projeto especial é ele falar projeto especial. Esse é o grande segredo. Né? Ele falou que é projeto especial, é do departamento de projeto especial. Não tem muito o que fazer. Né? Não tem muito o que fazer, não. Por quê? Porque ele vai fazer isso ajudando todos os outros departamentos, os 3 departamentos que nós vimos, e os outros órgãos que precisar. Toda vez que houver projetos e ações especiais, ele até acrescenta o termo ações aqui, né? Então, toda vez que tiver projetos e ações especiais, seja de quem for, esse departamento vai estar lá dando uma mãozinha. Por quê? Porque os projetos especiais é de competência dele. Perfeito? Simples assim, tá? Então, o que ele vai dizer? Articular no 2. Articular com ações com estados, federais, municípios e com demais órgãos e entidades de administração pública federal para a viabilização de programas, projetos e ações especiais de incentivo, né? Olha, vai apoiar, prestar assistência técnica, orientar e acompanhar, supervisionar a superintendência no exercício de suas atribuições. Qual o exercício de suas atribuições? Quais são as atribuições desse departamento? Isso mesmo, projetos especiais. Então ele vai apoiar, prestar assistência técnica toda vez que tiver projetos especiais. Bastante simples, sem maiores problemas, esse departamento foi. E assim nós encerramos as competências dos órgãos específicos singulares e vamos agora às competências dos órgãos descentralizados.
Vamos começar pelas superintendências que têm muita competência, tá? Superintendências. Primeiro está no plural, então são várias superintendências. O que são superintendências? O que eu gostaria que você entendesse é que superintendência é o trabalho da ponta. Sabe quando a gente fala em gestão e a gente utiliza um jargão chamado ponta? Quem trabalha na ponta, ou seja, é quem trabalha diretamente com o elemento. Existe o trabalho de escritório, aquele que fica longe das atividades, né? Existe aquele que trabalha na ponta. Então você tem várias superintendências espalhadas pelo Brasil responsáveis por cuidar de respectivo patrimônio histórico, por respectivo patrimônio cultural, material ou imaterial. Então essas superintendências, ela está lá na ponta, lá na boca do vulcão. Perfeito? É ela que exerce sua atividade na ponta. Então isso significa que para ela exercer sua atividade na ponta, ela vai ter que ter apoio de todo mundo que está aqui atrás dela, os departamentos, os órgãos específicos singulares, a diretoria colegiada. E 2, para ela fazer isso, ela tem que cumprir as regras estabelecidas por quem está aqui no escritório, que são os departamentos, tal. Tá? Então, ele é alguém operacional, é alguém que está lá para resolver os devidos problemas, para analisar as devidas ações. Né? Então, as superintendências têm essa função de ser o último dentro do processo e o primeiro em relação à comunidade. Então vamos pensar, a comunidade está precisando fazer um pedido sobre um processo de patrimônio, né? Então eles procuram em primeiro lugar, na grande maioria das vezes, uma superintendência, porque ele é o que está na ponta. Aí a superintendência traz aqui para cima, né? Então aqui em cima, no IFAM, aqui na diretoria colegiada, no conselho consultivo, toma uma decisão. Ok, toma uma decisão, o último que vai ficar sabendo dessa decisão para se fazer cumprir são essas superintendências, porque eles estão lá na ponta, né? Então eles têm que saber, tá, todo esse processo para se fazer cumprir o que está aqui, ele que está lá tendo contato com essas pessoas na maioria das vezes. Beleza? Então é isso que você tem que saber sobre superintendência e o restante é trabalho dessa superintendência nas suas atividades locais. Tanto que no primeiro ele fala, promover a articulação com o poder público e com as comunidades locais. É óbvio que ele que está na ponta, ele que está lá junto com a comunidade. Então, junto da prefeitura, o poder público local, né? É ele que está lá no município. Então, é ele que vai fazer esse tipo de trabalho. É a superintendência que vai fazer esse tipo de trabalho. Né? Exercer coordenação técnica no Escritório Técnico de Parques Históricos Nacionais sobre sua responsabilidade. Não é óbvio se é a responsabilidade dela naquela direção geográfica que essa superintendência está, é ela que vai fazer esse trabalho técnico de administração, tal. Orientar, aprovar, acompanhar e executar a avaliação de projeto na sua área de atuação ou de bens cautelados pela legislação federal, tranquilo. Exercer a fiscalização e monitoramento de bens culturais cautelados, de acordo com as normas legais e infralegais. Ou seja, ela só pode fazer aquilo que a lei, né, a fiscalização e monitoramento do bem que está dentro daquela superintendência específica, por isso está no plural, superintendências. Cada superintendência tem responsabilidade sobre uma determinada área geográfica. E lá você tem os respectivos patrimônios. Então, ela é responsável de fiscalizar e monitorar aqueles patrimônios da sua respectiva área geográfica. Né? E ele vai fazer isso conforme o que as normas legais e infralegais dizem. Normas legais, lei ordinária, lei complementar, né? Beleza, tal, constitucionais acima, né? Qualquer uma norma acima. Infralegal, normas inferiores, abaixo, mas que devem ser obedecidas desde que não sejam contrárias à lei. Né? Decretos, portarias, resoluções, tal, ele tem que respeitar também. Perfeito? Determinar o embargo de ações que contraria a legislação em vigor e aplicar as sanções legais. Se é ele que está lá na ponta, amados, é ele que está acompanhando o patrimônio histórico, é óbvio que ele é o primeiro a ver qualquer ação que contraria a legislação em vigor. Né? Então ele vai determinar o embargo dessas ações. Porque é ele que está na ponta, ele que é o protetor inicial de todo o processo, lá daquela região. Né? Então ele determina. E aí ele vai aplicar as sanções legais possíveis. Né? Abertura de processo, multa, encaminhamento para o Ministério Público, se for o caso. Então ele vai encaminhar essas ações propriamente dito. Afinal, ele que está lá na ponta. Então ele que chega lá, mete a fita, está embargado esse negócio aqui, ninguém faz mais, porque ele que está na ponta é ele que acompanha isso sem maiores problemas. Trabalho extremamente importante no processo real de proteção, né? O processo real de proteção aí. Ele ainda vai autorizar a saída do país
e a movimentação de bens culturais que não estiverem sujeitos à aplicação da legislação federal de proteção. Né? Se não está sujeito à legislação federal de proteção, ele pode autorizar a saída desses países, essa movimentação desses bens culturais. Tá? Então ele pode sim. Colaborar a elaboração de critérios de padrões técnicos para a preservação, ele colabora. Lembra que todo mundo colabora com todo mundo. Se ele é o da ponta, é ele que executa. Esse verbo é extremamente importante. Se ele é o da ponta, é o cara que trabalha, é o cara que executa em si. Enquanto os outros estão pensando em diretrizes, propondo diretrizes, né? A superintendência é quem vai lá e executa, né? É quem vai lá e executa, porque é ele que está na ponta dentro dessas ações. Então, executar as ações de conservação e salvaguarda de bens protegidos. Bastante tranquilo. O verbo executar é muito importante para a superintendência. Articular e apoiar e coordenar o levantamento de estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre patrimônio cultural. Ok. Apoia o estudo, pesquisa, tal. Lá na ponta. Instruir as propostas de tombamento de bens culturais de natureza material e as propostas de registro de bens culturais de natureza imaterial. Ele instrui as propostas de tombamento. Traduzindo, chega alguém lá e fala assim, olha, eu desejo que tal patrimônio seja tombado porque é bem cultural, tal. Então, o que a superintendência vai fazer? Vai instruir, vai falar, tá, para isso você precisa trazer esse documento, precisa ter essa ação, precisa ser por uma sociedade civil organizada, o pedido, não pode ser por qualquer pessoa, tem que ter ali essa e essa pessoa que pode pedir, né? Pode ir lá provocar a ação. Então, ele vai instruir, ele vai dizer, ó, para isso acontecer, você precisa disso. Ele vai instruir tanto para o tombamento de bens de natureza material, quanto para o registro de bens de natureza imaterial. Perfeito? Bem de natureza imaterial. Então, bastante simples, né? É óbvio que quando algo é tombado, há um registro sobre aquele tombamento, né? Mas quando a gente, de forma geral, para facilitar a nossa vida, eu quero que você lembre disso, quando nós falamos em tombamento, nós estamos falando primordialmente de bens de natureza material, bens móveis e imóveis. Quando nós estamos falando de registro, primordialmente, nós estamos falando de bens imateriais, perfeito? Bens imateriais, culturais imateriais. Então, de forma geral. É óbvio que quando você lê lá no Decreto-Lei número 25, fala o registro no livro do tombo, né? Ou seja, registro no livro do tombo, está acontecendo um tombamento, né? Mas está falando de palavra registro, ok, sem problemas com os termos. Mas de forma geral, você tem que lembrar, tombamento, natureza material, registro, natureza imaterial. De forma geral, vai facilitar bastante sua vida se você entender isso. Beleza? Ainda a superintendência vai manter e gerenciar suas áreas de atuação, os arquivos e bibliotecas. É óbvio que se lá tem arquivo e biblioteca na superintendência, é ela que tem que gerenciar. Está lá na ponta. Né? É óbvio que ela tem que gerenciar essa documentação. Isso é óbvio, né? Mas está aqui. Participar no âmbito do processo de licenciamento ambiental federal, estadual, distrital e municipal, da avaliação do impacto e proteção dos bens culturais, a cautelatamento da União, em âmbito federal, e da adequação das propostas de medidas de controle, mitigação e compensação. Bastante simples, né? Ou seja, está dizendo que ele participa sobre qualquer avaliação de impacto que pode gerar impacto na proteção dos bens culturais de âmbito material e imaterial brasileiro, que são acautelados em âmbito federal, ou seja, são protegidos pela própria União. Então ele vai participar dessas ações e apoiar as execuções de ações, recuperações, fomento, promoção, com vista à preservação, à salvaguarda e à difusão do patrimônio cultural. Então ele apoia toda essa execução. Apoia como, Kennedy? Bastante simples. Lá na sua região geográfica que ele é responsável, na sua superintendência, tem as suas responsabilidades, fazer cumprir toda a ideia de fomento, lá do Departamento de Fomento, com vistas à preservação, né, a preservação lá do patrimônio material, a salvaguarda em relação ao patrimônio imaterial e a difusão, fomento, né, também faz a difusão do patrimônio cultural. O que a superintendência vai fazer? Vai fazer acontecer aquilo que os departamentos, que os órgãos específicos singulares e as outras ações aqui do IPHAN estão determinando que seja feito. Então, a superintendência vai executar tais ações. Esse é o trabalho das superintendências. Fechou? Bom demais. E aí, nós chegamos nas competências das unidades especiais.
No primeiro momento, o decreto nos dá uma, de certa forma, competência conjunta a todas, que é bastante óbvia, e eu trouxe aqui para você, né? Que é o seguinte, ele fala: as unidades especiais subordinadas ao departamento, né, competem à coordenação, planejamento, autorização e execução das ações do IFAM, no âmbito de suas atribuições, de acordo com as diretrizes da diretoria colegiada e normas do IFAM. Traduzindo, as unidades têm que fazer aquilo que elas foram criadas para fazer. Simples, né? Subordinadas, sendo subordinados aos respectivos departamentos, cada um dentro da sua demanda, né? Fazer a coordenação e o planejamento, né, das execuções das ações do IFAM no âmbito de suas atribuições. Isso é óbvio, né? No âmbito de suas atribuições. Cada unidade especial tem uma atribuição específica. Então, no âmbito da sua atribuição específica, ele vai fazer cumprir aquilo que os departamentos, os órgãos, a estrutura do IFAM determina que ele faça. Bastante simples. A partir daí, ele cita, né, competência aqui de alguns centros que nós vamos conversar rapidamente. Né? Ele cita lá, bonitinho. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Como o nome diz, cuida de folclore e cultura popular. Então, aí ele compete o quê? Né? Compete fazer a gestão do acervo sob sua guarda. Acervo sob sua guarda que trata sobre o quê? Folclore e cultura popular, isso é óbvio, né? Relacionados às expressões e manifestações do folclore e da cultura popular. Mas não é só guardar, é necessário que haja ações educativas e expositivas sobre essa gestão do acervo da sua guarda. Bastante simples, né? Então aqui não tem segredo. Folclore e cultura popular cuida de questões de folclore e cultura popular, tendo ações educativas e expositivas. Bastante simples. Ao Centro Nacional de Arqueologia. Como o nome diz, o que será que ela faz? Simples. Ela cuida da gestão do patrimônio arqueológico, né? O registro e o cadastro dos sítios arqueológicos, de publicações, a publicação das autorizações para as pesquisas arqueológicas e a gestão dos bens móveis arqueológicos. Bastante simples, né? Então vamos lá. Ele cuida da gestão do patrimônio arqueológico, bastante simples. Para isso ele vai autorizar pesquisas arqueológicas e gestão de bens móveis arqueológicos. Bens móveis arqueológicos por exemplo, fósseis. Fósseis é possível ser um bem que transite, dentre outros, né? Então há uma possibilidade também de gerir, não há uma ordem clara e obrigatória de gerir isso, né? Para que não haja nem perda, nem ali um uso indevido de tal bem arqueológico. Beleza? Além dele, nós temos o Centro Cultural, agora um centro cultural, Sítio Roberto Buller Marx, né? Esse centro é responsável basicamente para fazer a gestão e o estudo e as atividades voltadas para divulgação e difusão da memória do trabalho, né, do Roberto Buller Marx, né? Roberto Buller Marx, ele é alguém que trabalhou fortemente no Brasil, morreu, salvo engano, na década de 90, com belas artes muito voltadas para questões paisagistas, tal, e outras ações plásticas, né, em arte, bastante importante dentro da nossa arte brasileira no sentido paisagista, primordialmente, ao meu ver, no sentido paisagista. Não sou especialista nele, mas ao meu ver, no sentido paisagista das coisas, ele é alguém extremamente importante e é alguém que sim, que merece ser estudado, que merece ser protegido, que merece ser difundido para as nossas crianças, os nossos adultos e todos que gostam e que precisam de um bom trabalho artístico de verdade. Perfeito? Eu gosto muito do trabalho do Roberto Buller Marx, conheço pouco, mas o pouco que eu conheço eu admiro e é bastante bacana você ter um centro. Então esse centro é responsável somente para cuidar dos trabalhos do Buller Marx, fazer divulgação, tal, conhecer, fazer campanha lá no sentido educacional, essas coisas da memória do seu trabalho. Perfeito? Tranquilo? Então o Centro Cultural Roberto Buller Marx trabalha com a memória do Roberto Buller Marx. Bastante simples, né? Ao Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial. Da mesma forma que o Centro Cultural Cid Roberto Buller Marx cuida do Buller Marx, né? O Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial cuida
do Paço Imperial, no Rio de Janeiro, que é, né, um patrimônio material localizado no Rio de Janeiro, né, onde você tem atualmente biblioteca, você tem atividades que acontecem lá, é um centro cultural, e é um centro cultural de verdade. Como um centro cultural ele necessita produzir várias atividades culturais, né? Então ele tem várias atividades ali, tem uma biblioteca bastante legal lá nesse centro cultural, Paço Imperial, tá? Eu conheci ele rapidamente, só passei lá uma vez, né? Muito rapidamente. No Paço Imperial, certo? Mas é um local físico, um patrimônio material que tem atividades culturais lá e que precisam ser preservados, precisam ser gerenciados. Simples assim, tá? É um dos patrimônios tombados ainda na década de 30, não me lembro o ano agora, mas ainda na década de 30, né, esse tombamento, tá? Então é algo extremamente importante, algo que participou lá, pelo nome diz, imperial, então tem atividades do reinado, né, do império, do vice-reinado, eu sei que passou por lá, eu sei que também foi um local onde que passou a atender atividades de correios um determinado tempo, né? É um local bem interessante, né? E que tem um patrimônio e deve ser preservado, ainda mais porque tem atividades culturais, tal, bonitinho. Então, o que ela vai fazer, esse centro? A promoção e difusão do patrimônio cultural por meio de atividades expositivas e educativas. Bastante simples, né? O próximo que nós temos é o Centro Lúcio Costa. Perceba que não é Cultural Lúcio Costa, não. É apenas, exclusivamente, Centro Lúcio Costa. Diferente do Burle Marx, o Centro Lúcio Costa não é para falar sobre o Lúcio Costa, não. Tá? Lúcio Costa é o nome dado ao centro como uma homenagem a ele. Simples assim, como uma homenagem ao Lúcio Costa, mas não é um centro direcionado para ações do Lúcio Costa. Lúcio Costa, né, era um urbanista bastante importante aqui no Distrito Federal. Eu sou do Distrito Federal, né, que vai projetar ali Brasília, né, vai fazer o desenho de Brasília com as asa sul e asa norte, né? E esse desenho vai ficar chamado de plano piloto, ou seja, o primeiro plano da cidade. Até hoje, aqui no Distrito Federal, quando se falamos em Brasília, você quer saber se uma pessoa é do Distrito Federal ou não, pergunta para onde ele faz. Se ele falar assim, eu vou para Brasília, ele não é do Distrito Federal. Se ele falar, eu vou para o plano piloto, aí fala, não, ele é do Distrito Federal, ele está por aqui, né? Ele é da região, certinho? Foi exatamente por conta desse plano piloto do Lúcio Costa e tal. Mas essa introdução sobre o Lúcio Costa não interessa muito, não. Você só tem que saber o nome dele, está vinculado ao Centro Lúcio Costa. Por quê? Porque, na verdade, esse Centro Lúcio Costa, ele é responsável por atividades de formação e pesquisa no âmbito do patrimônio cultural. É isso que ele faz. Então, é um centro totalmente voltado para formação, para atividades formativas e de pesquisa, para a promoção dessas atividades formativas e pesquisas. Essa é a função dele. Não tem nada a ver com Lúcio Costa. Entendeu? Se o examinador falar que tem a ver com Lúcio Costa, tá errado, porque não tem nada a ver com Lúcio Costa. É só o nome, né? É só o nome, perfeito? É só o nome. Que é uma homenagem, então. Mas a sua ação não tem nada a ver com Lúcio Costa. Diferente do Burle Marx. No Burle Marx, o Centro Cultural Burle Marx, lá tem a ver com as práticas do Burle Marx. Aqui não. Aqui é só o nome mesmo, bonitinho, sem maiores problemas. Beleza. E por fim, né, nós temos aqui, por fim, entre as competências, nós temos a competência do Centro de Documentação. Centro de Documentação do Patrimônio. Como o nome diz, é responsável pela documentação do patrimônio, né? Ele vai gerenciar, de certa forma, toda a documentação. Tá, toda a documentação. Mesmo aquela documentação proveniente lá do departamento de difusão, né? Do patrimônio. Mesmo vindo de lá, ele vai também tratar com essa documentação. Só que aqui esse centro cuida de toda a documentação propriamente dita. Tá? Toda a documentação. Ele é responsável tecnicamente pela documentação. Traduzindo, ele vai exercer, de uma forma bem simples, ele vai exercer todo o processo ali pertinente a documentação no sentido
da fase corrente desses documentos, da fase intermediária desses documentos, tranquilamente vai estar na mão desse centro de documentação aqui, tá? Que são processos documentais, gestão de documentos, né? Produção, recebimento, registro, a distribuição quando houver a necessidade, né? Então, fazer o controle desse documento, né? Tudo isso é função do centro de documentação patrimônio, que é bastante simples. Basicamente, então, o que você tem que lembrar. O que o centro de documentação do patrimônio faz? A gestão de documentação e conhecimento do patrimônio histórico do IPHAN. Simples. Documentação de patrimônio faz gestão de documentos de conhecimento. Fechou as competências. Então agora nós vamos chegar nas incumbências. Respira aí com o professor, dá uma respirada com o professor. Porque agora nós vamos falar das incumbências do senhor presidente. Presidente do IPHAN. Não é mais um órgão, né? Finalizamos as competências do IPHAN, agora vamos chegar nas atribuições, nas incumbências. E o primeiro que nós vamos ver são as incumbências do presidente. É óbvio, e eu não tenho o menor medo de afirmar isso para você, que tem muita chance do examinador escolher alguma competência do presidente para cair para você. Né? Ou dizendo que é do presidente mesmo, ou falando que é competência da diretoria colegiada, ou qualquer coisa nesse sentido, tentar nos confundir. Então, as incumbências do presidente são bastante importantes, apesar de bastante óbvias. Depois que a gente vê a estrutura, então, depois que nós conhecemos a estrutura, a maior parte de suas competências são bastante óbvias, não tem muito o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, é necessário a gente passar por elas. Tá? Então, olha que maravilha. Primeira função dele. Representar o IPHAN, ok, ele pode delegar ela. Ele vai também, 2, planejar, coordenar, controlar e orientar e dirigir as atividades do IPHAN. Ele é o presidente do IPHAN, então ele dirige e coordena as atividades do IPHAN em regra geral. E ele pode delegar elas. Pode delegar? Quem pode? Ele pode delegar para várias atividades. Criar uma atividade para gestão de pessoas, delegar. Criar uma atividade para gestão de materiais e delegar. Tá? Porque a gente está falando das atividades práticas do IPHAN. Ele pode delegar todas elas. Ele vai zelar pelo cumprimento, afinal ele é o presidente, então ele tem que cumprir e fazer cumprir. Anote isso, ele tem que cumprir e fazer cumprir. Perfeito? Ele zela pelo cumprimento, ele tem que cumprir e fazer cumprir o quê? A legislação referente à preservação e à salvaguarda do patrimônio cultural do país. É óbvio, ele tem que cumprir e fazer cumprir essa legislação. Né? Cumprir e fazer cumprir as políticas e diretrizes definidas em atos do ministro de Estado da Cultura. É óbvio, tem que cumprir e fazer cumprir aquilo que vem do Ministério, né? Que é a pasta maior em relação à cultura brasileira. Ele tem que cumprir e fazer cumprir as ideias e zelar o seu cumprimento pelos planos, programas e projetos e atividades do próprio IPHAN. Bastante simples, né? Bastante simples. No terceiro, bastante óbvio, lembra que ele preside 3 órgãos. Ele preside o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, ele preside a diretoria colegiada e o Conselho Gestor, né? Ele preside, não preside? Então, se ele preside, é óbvio que ele pode convocá-las. E ele, quando fala assim, convocar quando necessário, a gente está falando da convocação ordinária ou extraordinária? Em regra, nós estamos falando de uma convocação extraordinária. Eu colocaria um salvo na diretoria colegiada, porque lá na estrutura nós lembramos que ordinariamente é por convocação do presidente. Está escrito isso. Né? Ordinariamente é por convocação do presidente. Então ele convoca a diretoria também de forma ordinária. Mas quando ele fala de forma convocar quando necessário, em regra de forma extraordinária, e óbvio que quando ele convoca ela, ele é o presidente delas, ele vai presidi-las. Bastante simples, né? No quarto, ele vai fazer trabalho de presidente, podendo delegar, ou seja, ele pode firmar acordos, contratos, convênios, ajustes, termos de ajustamento de conduta e outros instrumentos congênitos. Ou seja, assinar documentos, é isso que está falando aqui. Ele pode delegar tais ações. Tá? De fazer contratos, tal, convênios, ele pode delegar isso, é competência dele, mas ele pode delegar. Ele ainda pode, é função dele, editar atos normativos internos e zelar pelo seu cumprimento. Editar atos normativos é criar ato normativo. Ou seja, o que é um ato normativo? De uma forma bastante simples, um ato normativo é uma determinação feita pela autoridade maior, no caso do IPHAN, pelo presidente, para que uma determinada ação, uma determinada uma determinada ação de determinado órgão ou de conjunto de órgãos, seja feito daquele modelo, naquele passo a passo. Uma instrução normativa, um ato normativo, uma instrução normativa, é algo que deve ser feito passo a passo. Ele pode fazer isso, mas no âmbito interno. Tá? No âmbito interno significa, amados, nas suas
conjunturas administrativas. Tá? Ele não tem poder de decisão sobre uma questão cultural. Não, sozinho ele não tem esse poder. Tá? Mas, na questão interna do IPHAN, administrativa, ele pode sim editar atos normativos, é função dele, é competência dele. Ratificar os casos prescritos em lei, os atos de dispensa e declaração de inexigibilidade de licitação. Né? Tranquilo, né? Tá falando da Lei 8666, Lei de Licitações e Contratos. Tá falando que tanto a dispensar uma licitação, quanto a inexigibilidade, ou seja, não ter concorrentes, e por não ter concorrente só ter um, ele pode contratar essa pessoa por inexigibilidade de licitação. Tá falando que ele pode ratificar isso, ou seja, os técnicos fizeram todo o trabalho, chega na mão dele e ele assina. Ele assina tanto a dispensa de licitação, quanto a declaração de inexigibilidade, sendo que ele também pode delegar essa competência, bastante simples. O sétimo é muito importante, tá? Aqui está dizendo o seguinte, que o presidente pode tomar decisão ad referendum. Ad referendo da diretoria colegiada e do conselho consultivo. O que é ad referendo? Bastante simples para você entender. Em regra, apagar o ad referendo aqui. Em regra, funciona da seguinte maneira. A diretoria colegiada ou o conselho consultivo têm possibilidades deliberativas. Eles podem deliberar, eles podem normatizar, eles tomam decisão, certo? Certo. Essas decisões da diretoria colegiada, em regra, é ela que toma a decisão e só ela pode. As do conselho consultivo é só ele que pode. Simples assim. Perfeito? Tá? Eles que têm que tomar essas decisões. Mas, se por acaso essa decisão, tanto da diretoria colegiada quanto do conselho consultivo, for comprovada uma urgência, é necessário que seja tomada com urgência, e caso o presidente não tenha como ou convocar tão rapidamente assim uma reunião da diretoria colegiada ou do conselho consultivo para tomar essa decisão que é de competências deles, exatamente por conta da urgência, o presidente do IPHAN poderá tomar essa decisão sozinho. Isso. Ele toma essa decisão sozinho. Essa decisão que é o melhor, competência da diretoria colegiada e do conselho consultivo. Quando ele toma essa decisão sozinho, ele toma essa decisão e essa decisão tem um nome, chamamos de ad referendo. Ou seja, é uma decisão que entra em vigor a partir do momento que ele assina. Ela entra em vigor a partir do momento que ele assina. E ele tomou essa decisão com urgência. Mas essa decisão, ela tem validade até a próxima reunião, ou da diretoria colegiada, se for uma competência dela, ou do conselho consultivo, se for uma competência dele. Simples assim. Aí essa diretoria colegiada ou esse conselho consultivo se reúne, e aí eles vão dizer se concordam com a decisão do presidente ou não. Caso eles concordem com a decisão do presidente, a de referendo, essa decisão continua valendo. Né? Caso eles discordem da decisão do presidente, ela deixa de valer. Perfeito? Mas ela tem validade, neste caso, do momento que o presidente assinou até o momento que a diretoria colegiada ou o conselho consultivo discordou dessa decisão. Então, ad referendo significa que ele precisa de um referendamento, mas já entra em vigor assim da sua assinatura. Assinou, entra em vigor e aí precisa de um referendamento. Se eu fosse comparar com um termo mais comum, né, de uma comparação bem longe, mas dá para a gente fazer, um ad referendo é como se fosse dentro do IPHAN o que uma medida provisória é para o presidente da República e o Congresso Nacional. Ou seja, uma medida provisória, quando o presidente da República assina, entra em vigor a partir do momento da sua assinatura. Não é? Mas precisa do referendamento do Congresso. Se o Congresso concordar, aquilo vira lei e há continuidade. Se o Congresso não concordar, aquilo deixa de valer. Mas todo momento, antes do Congresso concordar ou discordar, estava valendo imediatamente, porque era uma medida provisória. Perfeito? Então, seria essa comparação aí em relação a ad referendo. E algo bem importante, você não pode esquecer. O único que tem ad referendo aqui no IPHAN é o presidente do IPHAN. Fechou? Ok. Ele ainda vai ordenar as despesas, pode delegar, ou seja, assinar os documentos de gastos. Né? Ele vai assinar os atos de tombamento dos bens culturais. Depois, obviamente, a deliberação, a decisão, né, a deliberação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Né? Ou seja, não é ele
que decide se tomba ou não. Não é ele que decide se tomba ou não. Ele apenas assina, porque quem decide é o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, beleza? E depois o presidente, isso aqui é importante, vai submeter essa decisão do Conselho, que ele assina, ao ministro de Estado da Cultura para fins de homologação. De apenas homologação, perfeito? De apenas homologação. Isso é uma decisão legal, bem antiga, de 1975, salvo engano, 1975, tem uma lei que fala sobre essa homologação do Ministro da Cultura, mas não está no nosso edital, então a gente não precisa conhecê-la. Mas basicamente você tem que saber o seguinte, que o presidente, porque está aqui na estrutura regimental, o presidente assina esse tombamento depois da deliberação, ou seja, depois que o Conselho do Patrimônio Cultural decidiu por ela, né, decidiu por esse tombamento, né? E aí depois que ele assina, ele encaminha ao ministro para fins de homologação, né? Para fins que ele também assine, possa ser publicado no Diário Oficial e assim sucessivamente e entre em vigor aquilo que o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural decidiu. Perfeito? Então ele encaminha lá para a homologação do ministro de Estado da Cultura. Ele ainda vai determinar o registro dos bens culturais de natureza imaterial, bastante tranquilo, ó, registro, né? Como eu disse, registro tem muito a ver com natureza imaterial, tá? Então, registro de natureza imaterial. Conforme deliberação do Conselho Consultivo. Então, ele determina o registro depois que o Conselho Consultivo delibera a favor dele, dos bens imateriais, né? Dos bens imateriais. Perceba que quando ele fala de bem imaterial, é apenas o Conselho Consultivo deliberando. Então, ele determina o registro porque o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural determinou. Quando a gente fala de tombamento, quando a gente fala de tombamento, nós estamos falando primordialmente de bens materiais. Então, no tombamento, ele vai assinar, depois da deliberação do Conselho do Patrimônio Cultural, e submeter a homologação ao Ministro de Estado da Cultura. Quando a gente fala de registro, e aí esse registro é de natureza imaterial, né? Ele encaminha apenas ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Fechou? Tá? E por fim, né? Ele vai autorizar a saída temporária de país de bens acautelados pela União. Então ele assina lá a autorização de saída temporária de bens que está sob a responsabilidade da União. Simples, tá? Ele também vai reexaminar e decidir, em última instância, as questões relacionadas com a proteção e com a defesa do patrimônio de bens culturais. Preste atenção que ele não está decidindo se esse patrimônio vai ser registrado, se esse patrimônio vai ser tombado, ele não está decidindo isso. Ele está, em última instância, ele tem a última palavra sobre assuntos relacionados à proteção e com a defesa. Então, em último caso, se alguém quiser recorrer, recorre a ele. Beleza? Tranquilo? Bastante simples. Incumbências e últimas incumbências. E depois das finalidades do IFAM, que certo, já conhecemos, só para os encargos de consciência do professor eu vou tratar, né? E agora nós vamos falar das incumbências de quem? Dos diretores lá dos departamentos, das superintendentes e das diretorias das unidades especiais, né? Dos diretores das unidades especiais. Então são os chefes, né? Sem muita delonga, bastante simples, não tem muito o que fazer. Aqui basicamente está falando o seguinte, eles são responsáveis por exercer ações dos assuntos sob sua responsabilidade. Responsabilidade dos seus respectivos departamentos, superintendências, diretorias de unidades especiais. Bastante simples. Né? Ele vai fazer aquilo que é responsável. E ele vai assistir o presidente naquilo que o presidente precisar na área de sua atuação. Bastante simples também. Né? E ele ainda vai exercer outras atribuições que o presidente mandar. Bastante simples, sem problema nenhum. Essas são as atribuições, as incumbências do diretor, superintendente e diretor de unidades especiais. Fechou! Finalidades do IFAM. Finalmente, finalidades do IFAM, lá no artigo 2º, né? Da estrutura regimental aqui no decreto, vai falar dessas finalidades. Basicamente, bem tranquilo, sem maiores problemas. Né? Qual é a finalidade? Preservar o patrimônio cultural, coordenar a implementação e avaliação de acordo com as diretrizes definidas em ato do Ministro do Estado da Cultura, fazer cumprir o que o Ministro do Estado da Cultura decide, afinal é a pasta maior do âmbito cultural. Promover a identificação, o reconhecimento, o cadastramento, né? O tombamento e o registro do patrimônio cultural, tombamento principalmente para bens móveis, registro principalmente para bens imóveis. Promover a salvaguarda e a conservação do patrimônio cultural acautelado pela União, tranquilo, né? Promover a difusão do patrimônio cultural. Na verdade, o que é a finalidade do IFAM? É o conjunto de tudo aquilo que nós estudamos das competências de todo mundo. Né? Aqui está falando, é o IFAM que faz, só não diz quem é que faz.
Na finalidade, está dizendo, é o IPHAN que faz. Só não diz quem dentro do IPHAN faz. Já vimos quem dentro do IPHAN faz. Então, tudo que quem dentro do IPHAN faz é função do IPHAN. É óbvio, é finalidade do IPHAN. Né? Ele ainda vai promover a educação, a pesquisa, a formação pessoal qualificada de gestão, preservação e salvaguarda do patrimônio cultural. Elaborar as diretrizes, as normas e os procedimentos. Aqui ele elabora, mas dentro dos seus órgãos que têm essas competências. Conselho consultivo, diretoria colegiada, né, cada um na sua competência. Perfeito? Ele vai fiscalizar e monitorar, é óbvio que ele faz isso, né? O patrimônio cultural, alcatelado pela União, e exercer o poder, isso aqui é importante, e exercer o poder de polícia administrativa. Como é que ele faz isso? Aplicando multa, né? Exercendo ações de cautela, ele faz isso porque ele tem poder de polícia. Não confunda poder de polícia com poder da polícia. Ele não é polícia, ele tem poder de polícia em relação ao patrimônio cultural. Então ele pode fazer isso. Forma simples de você entender. Poder de polícia, aplicar multa. Dá tendo o seu poder de polícia. Tá? Ele ainda vai manifestar-se quando provocado, né, em relação à questão do impacto da proteção de bens culturais alcatelados no âmbito federal e as propostas mediante controle de mitigação e compensação. É óbvio que o IPHAN faz isso, né? Se a superintendência, que são as pontas do IPHAN faz, é óbvio que o IPHAN faz. Né? Ele vai fortalecer a cooperação nacional e internacional no âmbito do patrimônio cultural, bem tranquilo. Né, aí. E ainda vai ter mais um nuance que eu não coloquei aqui, mas basicamente diz que ele tem que cumprir todos os decretos, tratados e leis, tal, que está lá e outros ainda. Bastante simples, né? Óbvio que tem que cumprir a lei, perfeito? Então, fortalecer a cooperação internacional, cumprir a lei, essas são as funções do IPHAN. Crianças, no meu coração, muito obrigado a atenção de todos, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.